Olá, eu sou Irma Galhardo, contadora de histórias. Estou aqui para ministrar uma oficina de técnicas de contação de histórias para você, professor de Aparecida do Rio Negro. Esta oficina faz parte do projeto Caravana de Lendas do Tocantins, que tem patrocínio da Energisa através do Ministério do Turismo, Governo Federal. Nós já tivemos aí presencialmente a Aparecida do Rio Negro e agora estamos disponibilizando um pacote com oficinas aqui no canal Caravana de Lendas. Você vai poder ver a qualquer tempo, vai poder ver novamente, compartilhar, porque essas oficinas elas têm o objetivo de complementar o seu fazer pedagógico e um oferecimento do projeto Caravana de Lendas do Tocantins, que leva livros da coleção Lendas do Tocantins, livros que compõem o acervo cultural, que fortalece a identidade cultural do nosso estado do Tocantins, portanto muito necessários. E esses livros estão aí nas escolas de vocês, nós já fizemos a doação, eles estão nas bibliotecas, você vai poder acessar e vai poder também acessar o livro em forma de PDF, que eu vou disponibilizar para a secretária e ela vai repassar para vocês. Com esses livros em PDF, uma apostila também de sugestão de atividades desenvolvidas com os livros, para serem desenvolvidas com os livros da caravana e fundamentadas nas teorias do letramento literário. Essas sugestões são muito importantes. Dessa forma você vai acrescentar o seu fazer pedagógico, porque se você insere qualquer conteúdo a partir da contação de histórias, você tem mais chance que o seu aluno absorva de fato esse conteúdo. Isso já foi comprovado cientificamente. Através da ludicidade, o cérebro entende que aquilo é importante e retira da memória flutuante e joga para a memória permanente, que é assim que funciona o nosso cérebro, são duas memórias. Na flutuante fica tudo aquilo que deve ser deletado, porque são muitas as informações que nós absorvemos durante o dia e não podemos guardar todas, senão enlouquecemos. Portanto, o cérebro inteligentemente deleta uma parte. Ele deleta tudo aquilo que ele acha que não é importante, ou deleta coisas que não te faz bem. Mas, se você absorve um determinado conteúdo, uma determinada informação, através da ludicidade, o seu organismo libera o tal do hormônio do prazer, produz a endorfina, e o seu cérebro entende que aquela informação é muito importante. Então ele retira da memória flutuante e joga para a memória permanente, e assim o seu aluno vai lembrar daquele conteúdo para sempre. Então faça isso, professor. Utilize da ludicidade, utilize da contação de histórias. Ah, contação de histórias, mas eu ministro aula de matemática, eu ministro aula de geografia. Tudo bem, professor. Você pode inserir qualquer assunto a partir da contação de histórias. E quando eu falo qualquer assunto, é qualquer assunto mesmo. Se for aritmética, conte uma história. Né? Não tem no Google nenhuma história do seu conteúdo? Produza uma história ali, pense um pouco mais. Crie uma história que envolva aqueles elementos que você vai apresentar na sua sala de aula. Pegue o hábito de começar sempre a sua aula com história ou com poema, como eu sugeri na oficina anterior de poesia infantil. Né? Oficina de poesia infantil, eu falei, professor, comece a sua aula sempre com poema, continua valendo. Poema é maravilhoso. Se algum dia você não tiver um poema para apresentar, apresente a história ou vice-versa. Utilize as duas coisas. O poema e a história são dois instrumentos mágicos que vão transformar definitivamente o seu modo de apresentar o conteúdo na sua sala de aula.
Experimenta e depois me fala. Você vai ver que eu tenho razão. E para você, professor, que já utiliza bastante a contação de histórias e a poesia na sala de aula, intensifique, utilize mais, porque quanto mais, melhor quando se trata de ludicidade, quando se trata de literatura. Tá? Contação de histórias, poesia, literatura de uma forma geral. Arte, né? Quando se trata de arte. Então a gente vai falar da contação de histórias, porque contar histórias é tão inerente ao ser humano que a gente conta histórias desde sempre, não é? Quando você chega na escola, você conta uma história. Quando você chega na escola, você conta uma história. Você vai no supermercado, você conta uma história de caixa, você fala, nossa, eu comprei isso ontem, olha, o preço estava diferente. Você está contando uma história, é uma narrativa isso. Né? Então a gente narra, a gente produz narrativas o tempo todo, isso é próprio do ser humano. Quando o primeiro homem das cavernas desenhou lá na parede daquela caverna de Lascaux na França, ou em Altamira aqui no Brasil, eles estavam contando uma história, era uma narrativa em forma de desenho. Porque existem histórias narradas verbalmente, mas existem histórias só com ilustrações, né? Existem histórias só de áudio, existem histórias só de gestos e olhares. Existe muita forma de contar história. Sabe o primeiro homem que sentou em torno do fogo, lá na pré-história? Ele contou uma história, ele não dominava a fala. Mas ele contou uma história para o seu companheiro, para a sua companheira. Ele gesticulou. Ele utilizou o olhar. Ele utilizou de pausas no seu arfar, no seu grunhir, porque ele não falava palavras articuladas, mas ele emitia sons, naturalmente que sim. Né? Os animais emitem sons. O que nos faz pensar que o homem da caverna não emitia som? Claro que sim. Então ali naquele momento, quando ele se reuniu em torno do fogo, ele contou uma história. Porque é assim que acontece com o ser humano. O ser humano é assim. Ele conta histórias o tempo inteiro. Tem um teórico da literatura chamado Antônio Cândido, que nos deixou recentemente. O Antônio Cândido disse que o ser humano fabula até inconscientemente. Até quando ele não percebe, quando ele está dormindo, ele sonha. E o que é o sonho, se não a narrativa? Né? Então, quando você dorme, você produz histórias, você sonha, você produz narrativas, mesmo quando você não quer, quando você está dormindo. Porque é assim com o ser humano. O ser humano é um ser fazedor de histórias, em todos os sentidos, porque o nosso caminhar é uma construção histórica, uma vez que nós estamos produzindo a história da comunidade em que a gente vive, do tempo em que a gente vive. Então a gente produz histórias o tempo todo. Tem gente que narra essas histórias, tem gente que escreve essas histórias, tem gente que pinta essas histórias, tem gente que canta essas histórias. E tem os narradores tradicionais, muitas vezes chamados de griot, você já deve ter ouvido essa expressão. O griot, ou contador de história tradicional, é aquele que nasceu para contar histórias, é aquele que conta histórias com tanta verdade, é aquele que consegue convencer de uma forma tão completa o seu ouvinte, que parece que ele conta histórias como quem respira. Parece que ele conta histórias assim, né? Nasceu para aquilo. E o contador de histórias tradicional,
na África, em algumas comunidades africanas chamadas de griot, e algumas comunidades brasileiras também, aqui no Tocantins, são chamados de griots nas comunidades tradicionais também. E os griots africanos, em algumas comunidades africanas, eles são escolhidos para serem griots ainda muito jovens, ainda criança, e esses griots, essas crianças, vão acompanhar os outros anciões da aldeia e vão ouvir todas as narrativas daquela cultura. E vão aprender, e vão apreender. Vão se apropriar dessas narrativas de uma forma definitiva, de uma forma bem completa, de modo que ele conte depois e todos acreditem naquela verdade. Todos acreditem que ele esteve lá quando aquela história aconteceu. Porque o bom contador de histórias, ele imprime tanta verdade em sua narrativa que é como se ele fosse testemunho ocular daquela história. É como se ele estivesse lá ou como se aquela história tivesse acontecido com ele. Mesmo que não seja dele, ele pega para ele devolve para o seu ouvinte com toda a verdade necessária para que o seu ouvinte realmente acredite naquela história, para que o seu ouvinte realmente mergulhe naquela narrativa e produza todas as sinapses que são naturais num processo desse, numa inserção como essa. Então, o ato de narrar é uma arte, o bom contador de histórias é um artista, porque ele consegue pegar o leitor e sabe aquele olhar do contador de histórias tradicional que fala e é como se ele desse a mão ali para o leitor e o leitor mergulhasse naquele lá e compreendesse o quão longínquo é esse lá. O olhar, a profundidade do olhar desse contador, quando fala lá, é um olhar tão profundo que o ouvinte consegue dimensionar, o ouvinte mergulha ali naquele olhar e vai embora para uma fantasia acontecida há 1000 anos, há 2000 anos, há 1 milhão de anos. Ele consegue fazer esse transporte, ele consegue parar lá, no ano da narrativa, no lugar da narrativa, ainda que seja no Japão, ainda que seja do outro lado do mundo, ou ainda que seja lá em Pasárgada, na antiga Pérsia, na época do rei Ciro, pai de Dario. Certo? Então, o contador de histórias tradicional, também chamado de griot, ele em determinadas comunidades africanas, ele convive com os outros griots, convive com os outros idosos da comunidade e aprende todas as narrativas daquela cultura e é o guardião, o responsável por passar adiante aquela história, passar para as próximas gerações. E é assim que muitas narrativas têm sobrevivido ao tempo, porque antigamente, se a gente parar para pensar, não existia escrita. E eles produziam sim narrativas antes da escrita, claro! A gente produz histórias o tempo todo. Então, muitas histórias foram produzidas antes da escrita e chegaram até nós graças àquelas pessoas que ouviam e gravavam, reproduziam lindamente com seus versos, com seus cantos, os trovadores, né? Muitas vezes os cegos, muitos cegos foram responsáveis para nos legar, para trazer essas narrativas até nós. Por que eu falo com tanta segurança muitos cegos? Porque quando uma pessoa perde um sentido, ela estimula naturalmente, outros são acentuados. E o cego, como ele não vê, ele memoriza, ele tem uma capacidade de memorizar
Então são muitos os cegos da antiguidade, trovadores, né, que inclusive que viviam assim não só da antiguidade. Bem aqui na minha infância tinha cegos cordelistas que memorizavam longos versos, estrofes imensas, histórias cheias de estrofes. E eles viviam, e eles sobreviviam dos contos, das contações desses versos nas feiras ou nas casas. Eu tive a sorte de conhecer cegos cordelistas que eram mantidos pela nossa comunidade. Todos os dias eles passavam de casa em casa pedindo os alimentos que nós tínhamos prazer em doar, e aí eles agradeciam numa cantoria de cordel. Coisa linda de arrepiar. Então, os cegos têm essa capacidade, sim, de memorização muito maior do que quem enxerga, né? Então, muita coisa da antiguidade diante da escrita chegou até nós através da oralidade. A tradição oral é uma prática muito importante para a cultura, para o inventário cultural da humanidade, porque ela nos legou grandes obras, né? Sem essa tradição oral, muita coisa teria ficado no passado. E continua nos legando, e os contadores de histórias estão aí, muito mais presentes depois da década de 80, porque antes a contação de histórias estava caindo em desuso por conta da tecnologia, as pessoas estavam perdendo o hábito de contar histórias, de se reunir e de repassar suas narrativas. Na década de 80, a Europa percebeu a importância, percebeu o quanto essa prática da oralidade, essa coisa do reunir e olhar nos olhos e passar tradições através da contação de histórias é importante. Eles perceberam isso e então começou-se esse resgate, né? Foi promovido, existe ainda hoje muito sarau e muito clube de sexta-feira e de terça-feira e de mil e uma noites e de maravilhas e de encantamentos, entendeu? As pessoas se reúnem, não são para contar histórias, não é para contar histórias para crianças. Adultos se reúnem para contar e ouvir histórias, porque perceberam a importância da história na humanização do ser, perceberam o quanto a contação de histórias é próprio do ser humano, o quanto a contação de histórias impacta positivamente a pessoa, não só a criança, mas a pessoa de uma forma geral, porque a contação de histórias está intimamente ligada com a afetividade e as melhores lembranças da pessoa estão geralmente relacionadas a uma narrativa, alguma coisa ali que marcou e fez com que aquela pessoa escolhesse aquela lembrança carinhosamente para colocar em sua coleção de lembranças inesquecíveis. E a contação de histórias tem essa capacidade de harmonizar, de aproximar e de impactar positivamente não só o ser humano, como toda a comunidade em torno de si e, consequentemente, o mundo. Porque o contar história e o ouvir história humaniza o ser. Porque quando a criança ouve uma história, ela experiencia aquilo ali. É próprio da criança se colocar no lugar do outro. A criança é uma coisa pura. Ela tem empatia com o próximo. Ela não só se solidariza, mas ela se coloca lá no lugar também do outro. Então ela vive tudo aquilo ali e com isso ela está experienciando e está fortalecendo os seus sentimentos, está
sabendo identificar, sabendo nomear, aprendendo a nomear sentimentos, aprendendo a lidar com as emoções variadas, aprendendo a amadurecer emocionalmente. A contação de histórias ensina, a contação de histórias faz refletir muito, muito. Tanto é que antigamente contava-se histórias apenas para criança, hoje conta-se histórias para adultos. Nós, contadores de histórias, já somos muito requisitados em reuniões de trabalhos, naqueles encontros que grupos de trabalho fazem para confraternização, e aí eles querem suscitar uma determinada reflexão coletiva ali. Eles convidam um contador de histórias para narrar um determinado conto que provoque essas reflexões. Um exemplo, a Árvore Generosa, do Chelsea Bistain, é uma história que não se conta para criança. Conta-se, mas conta-se principalmente para adultos. Você conhece a história da Árvore Generosa? Era uma vez uma árvore que amava muito o menino. E todos os dias o menino ia até a árvore, juntava suas folhas e com elas fazia lindas coroas de rei. E com a árvore ele brincava de rei da floresta. O tempo passou, o menino cresceu e perdeu interesse em visitar a árvore. E a árvore sentia tanta saudade do menino. Até que um dia ele apareceu de longe. A árvore, tão feliz, quando viu o menino, ela se sacudia toda e dizia: venha, menino, venha subir em meu caule, balançar-se em meus galhos, comer dos meus frutos, descansar-se à minha sombra e ser feliz. E o menino disse: não, eu não tenho interesse, eu cresci. Sabe o que eu quero agora? Eu quero dinheiro. Você tem dinheiro para me dar? Tudo que eu preciso agora é de dinheiro. Muito dinheiro. E a árvore disse ao menino: não, eu não tenho dinheiro. Mas olha, eu tenho os meus frutos. Colha os meus frutos. Leve no mercado, venda-os. Pegue o dinheiro e seja feliz. E o menino, que já era um homem, colheu todos os frutos daquela árvore, levou no mercado, ganhou um bom dinheiro e ficou sendo feliz por um tempo. Até que o dinheiro acabou e ele voltou lá na árvore. E a árvore, tão feliz quando viu o menino, mal conseguia falar, mas ainda assim, se sacudindo de felicidade, ela disse: venha, menino, venha subir em meu tronco, balançar-se em meus galhos, descansar-se à minha sombra e ser feliz. O menino, que era homem, disse: não, eu cresci, eu já te falei. Agora, eu não quero esse negócio de brincar, balançar, subir, não. Tudo que eu preciso agora é de uma casa. Eu quero me casar, constituir família. Você tem uma casa para mim? Por acaso você tem uma casa? E a árvore disse: menina, não tenho uma casa. Mas olha, eu tenho os meus galhos. Corte os meus galhos, leve na marcenaria, faça uma linda casa, constitua família, tenha os seus filhos, menino, e seja feliz. E o homem cortou todos os galhos daquela árvore, levou na marcenaria, fez uma linda casa e ficou sendo feliz por um tempo. Um dia, muito cansado da vida, contrariado, resolveu voltar lá na árvore. A árvore já sem galhos para se sacudir, ainda assim ela disse: venha, menino, venha subir em meu tronco e ser feliz. E o menino, que era um homem, disse: não, que subir em tronco? Não quero subir em tronco. Tudo que eu quero agora é um barco bem ligeiro. Eu preciso de um barco.
por acaso você tem um barco para me dar? E a árvore disse, menino, não tenho um barco, mas olha, eu ainda tenho meu caule. Corte o meu caule. Corte o meu caule. Procure um profissional. Leve no marceneiro alguém que faça um barco para você. Faça um lindo barco, menino. Veleje pelo mundo e seja feliz. E o homem cortou o caule da árvore. Procurou um profissional. Construiu um lindo barco. Viajou pelo mundo por muito tempo. Até que ficou velhinho, velhinho. E voltou lá na árvore. E a árvore, que era apenas um toco, não pôde nem ficar feliz quando viu o menino. Mas ainda assim ela disse, venha menino, venha. E o velhinho aproximou e ela disse, menino, queria tanto te dar alguma coisa. Se eu tivesse os meus frutos para você comer. E o menino, que era um velho, disse, não ia adiantar os seus frutos. Eu não tenho mais dentes. E ela disse, menino, se eu tivesse os meus galhos para você se balançar. E o velho disse, não, de nada adiantaria. Os meus braços não têm força para balançar. Menino, se eu tivesse pelo menos o meu caule para você subir, né? E o velho disse, não, também não ia adiantar. As minhas pernas não iam dar conta de subir. E a árvore disse, que pena, menina, eu queria tanto te dar alguma coisa, mas olha, sou apenas um pobre toco, foi tudo que restou de mim, não posso te oferecer nada. E o velho então disse, tudo que eu preciso agora é de um lugar tranquilo e seguro para eu me sentar. E a árvore então disse, venha menino, eu sou apenas um toco, mas sente-se que aqui você terá paz, companheirismo e amor. O velho então sentou-se naquele toco de árvore e os dois foram felizes. Então você viu aí uma história belíssima que a gente conta para adulto. Uma história que sugere reflexões, né? E tantas outras histórias lindas que a gente conta para adulto e que são importantes na humanização do ser. Porque a pessoa que ouve uma história dessa, que reflete sobre o tema, é claro que ela vai ter uma visão diferente, né? A leitura de mundo dela vai dar uma alteradazinha, não vai ser mais a mesma, né? Então, a contação de histórias, ela aproxima as pessoas, porque é uma troca de energia, ali um olho no olho, é a proximidade, o respirar, a pessoa conta para você, você ouvinte se entrega completamente quando tá ali naquele processo de troca. Então, a contação de histórias é muito importante para você levar aí, professor, para sua sala de aula. Como eu já disse aqui, né? Se você insere o seu conteúdo com a contação de histórias, a porcentagem, o risco de você ter êxito é muito maior, infinitamente maior do que de você não ter. Então, o contador de histórias tradicional, como eu disse, é aquele que não precisa de instrumento, ele conta só com o olhar, com seus elementos naturais que ele empresta para a história, que é a voz, a pausa, o trejeito, o olhar, o respirar. Ele não precisa mais do que isso, ele consegue convencer só com isso. Em contraposição, tem o contador de histórias moderno. O que é o contador de histórias moderno? É o professor, é aquela pessoa do teatro, é o tio que quer muito agradar a tia, mas que não tem jeito e não tem tempo para estudar esse jeito, não tem tempo para desenvolver
essas técnicas que o possibilitará fazer com mais convencimento. Então, ele utiliza de instrumentos, ele utiliza de objetos, que chama a atenção também da criança. Esses objetos e essas formas de contar, a gente costuma chamar de técnicas. A NET está cheia de técnicas de contação de histórias. E eu trouxe algumas técnicas. Eu escolhi umas técnicas que durante essa década, já tem uma década que eu inicio essa oficina de técnicas de contação de histórias. E durante esse tempo, eu observei as que são preferidas dos professores, porque quando a gente inicia uma oficina presencial, a gente não faz só em um dia, 2, 3 dias, já fizemos até uma semana. E então a gente apresenta uma parte teórica e uma parte prática. E na parte prática, a gente expõe variadas técnicas e o professor vai escolher qual que ele quer desenvolver, quais que ele quer desenvolver, que ele quer materializar, que ele quer preparar a sua instrumentalização, né? Ele vai se instrumentalizar ali para o seu contar histórias de uma forma lúdica. Então, eu coloco ali, o professor vai e escolhe. E tem algumas que são as mais escolhidas, que sempre são as mais escolhidas, que eu costumo chamar de as queridinhas dos professores. E são exatamente as técnicas queridinhas dos professores que eu trouxe aqui para a gente aprender e para a gente exemplificar o fazer de contador de histórias moderno, certo? Que é aquele que utiliza de recursos para contar sua história, de recursos materiais. Então, um dos instrumentos que eu começo sempre com ele é o avental. O avental é o queridinho número 1 dos professores. Você pode... Vou tirar isso daqui, peraí, colocar. Você pode contar histórias, vestida da história, a criança adora. Eu geralmente faço vestidos dos meus livros, aqueles livros aqui, que são os meus livros, você já sabe, que está aí na biblioteca. Eu tenho livros de todos eles. Mas se você não quiser fazer o vestido, você faz um avental. Você pega TNT, que fica um preço bem acessível, e você faz um avental bem bonitinho, né? Prega as fitinhas com cola quente. Você pode fazer aquele modelo tradicional que amarra em cima embaixo que você tem na sua cozinha. Ou pode fazer esse modelinho aqui que você... Parece uma blusa, né? Ó. E aí você vai e amarra aqui nas laterais. Tá vendo? O importante é que você faça esse bolso bem grande, porque nesse bolso aqui que você vai colocar os personagens da história. E aí aqui o cenário, ó, que você vai fazer de acordo com a sua história. Esse cenário aqui da Buyuna, no dia que eu fiz, eu tinha pouco feltro, então eu representei aqui elementos do nosso Tocantins. A serra, o rio Tocantins, o cerrado e o sol. Então você vai, se você for fazer um conto de fadas, você vai fazer o cenário. Por exemplo, se for Bela Adormecida, o que é mais chance na Bela Adormecida? O castelo, né? Você vai botar aqui o castelo, você vai botar uma bruxa aqui, você vai botar a fada madrinha, fazer um cenário. Ou então vai fazer esses personagens todos de feltro ou de EVA, TNT, desculpa, e colocar um pedacinho de véu por atrás. Você vai fazer pequenininho, cada personagem, mais ou menos desse tamanho aqui, daqui pra cá, ó. Assim, tamanho assim, mais ou menos. E aí, você coloca um pedacinho de velcro. Por que velcro? Porque o cenário aqui você vai fazer de feltro. E se você faz de feltro e coloca velcro, vai aderir. O velcro, ele consegue aderir no feltro. Entendeu? Então, os personagens estão todos aqui no bolso. Você vai contando, vai tirando, apresenta o personagem, encosta aqui, ele fica pregado. No final da história, todos os seus personagens que estavam no bolso serão transferidos aqui para o cenário. Fica uma coisa linda.
Então você, professor, vai fazer o seu avental, que pode ser de uma lenda do Tocantins ou de um conto de fada, e você vai estimular o seu colega, todos os professores colegas aí da sua escola, a fazer um avental diferente. Cada um vai fazer um avental de uma determinada história diferente. Então vocês vão desenvolver o hábito de trocar. O professor vai para a sala do outro, contar a história, o outro vai para a sala do um, e ficam fazendo esse rodízio. E façam todos os dias, professores. Porque assim os seus alunos ganharão muito, a sua escola brilhará, a sua escola, você vai perceber a harmonia, porque tudo nesse mundo é energia. E se você começa a espalhar boas energias, você entra no fluxo e tudo flui harmoniosamente. Então aproveita, experimenta fazer isso aí, você vai perceber que eu tenho razão. Abuse da contação de histórias aí na sua escola. Então a gente apresentou uma técnica, a técnica do avental, que você viu aí, que pode fazer, que é ótima, que todo professor que se preza tem um avental, corre e faz o seu, professor, se você não tiver. Né? Senão eu não vou ficar aqui dizendo que você não se preza. Não é assim? Eu não disse que todo professor que se preza tem um avental de contação de história. Claro que você vai fazer o seu, se você não tem ainda, porque você se preza e você vai querer ser um professor arrojado, um professor que vai fazer parte das memórias afetivas do seu aluno, um professor quando seu aluno tiver Alzheimer, tiver ou não, estiver lá no finalzinho da vida, você esteja lá nas memórias dele. Porque se você contar histórias, com certeza você vai entrar no coração do seu aluno, você vai fazer parte das memórias afetivas dele. Porque para a criança, o contar histórias é necessário, é maravilhoso e é inesquecível. Por que é necessário? Lembra que eu disse lá que a criança precisa experienciar, precisa amadurecer suas emoções e precisa produzir uma série de sinapses que a contação de histórias consegue estimular. Tem uma lenda, não sei se é real, tem uma historieta em torno de Einstein, o maior gênio do século XX. Conta a lenda que uma mãe zelosa esperou Einstein terminar uma conferência para perguntar para ele o que ela deveria fazer para o seu filho adquirir um pouquinho da genialidade do Einstein. Então, o maior gênio do século XX disse: leia contos de fadas para o seu filho. O gênio da física, o gênio das exatas, teve essa sensibilidade de reconhecer a importância fundamental da contação de histórias no desenvolvimento humano. Entendeu? Aí a mulher falou: então eu vou ler todos os contos de fadas que eu encontrar pelo caminho. Meu filho vai ouvir todos. E quando eu terminar de ler os contos de fadas para ele, o que mais que eu tenho que fazer para ele ficar bem inteligente? E Einstein respondeu: leia mais contos de fadas para o seu filho. Entendeu, professor? A importância fundamental da contação de histórias na vida do seu aluno, no desenvolvimento do seu aluno. Então, abuse. Se você já usa a contação de histórias, passe a abusar. Insira todos os dias, que você vai ver o resultado. A escola vai ver o resultado. A Aparecida do Rio Negro vai ver o resultado. Desenvolva os projetos de contação de histórias, envolva as famílias. Se você trabalha numa escola da periferia, onde a maioria da família tem muitas atividades e tem pouco tempo para ficar com o seu filho, é importante que você desenvolva
um projeto de contação de histórias, insira essa família e convide esse pai, essa mãe, esse tio, essa avó para contar histórias na escola e fique fazendo assim, sabe, convidando esses pais, ajude-os se eles não tiverem muita habilidade, confeccione objetos e aí faça um projeto, porque esse pai, se ele não souber, inicie a oficina, ensine, porque ele precisa contar histórias para esse filho, vai ser um momento de proximidade entre os dois, vai ser um momento de troca de afetividade, eles vão se olhar nos olhos, eles vão ter uma história em comum, uma narrativa em comum. Quando eles estiverem ali, no dia a dia mesmo, coisas banais, vai ter um momento que um vai lembrar de um determinado detalhe da história e vai comentar e o outro vai rir, e isso passa a ser uma espécie de tesouro que os dois vão ter, você entendeu? Porque a contação de histórias tem muito lirismo, tem muito encanto e tem muito de afetivo. É uma coisa assim, é como se fosse uma fonte de energia, uma bola de energia, sabe? Daquela coisa positiva que só agrega, que só faz bem. Então, professor, vamos contar mais histórias. Você pode utilizar, como eu mostrei aí, o avental, mas você pode utilizar outras coisas. Olha que legal esta ideia aqui da colher de pau. Ó, rimamos. Olha que legal esta ideia aqui da colher de pau. Deixa eu ver se eu acho a outra colher. Você vai pegar uma colher de pau, uma colher de plástico e vai fazer os personagens. Ó, vai caracterizar com tecido, colagem, né? O EVA, o feltro, TNT, ou com pintura, tinta guache, canetinha. Vai fazer os personagens, tantos quantos houver na sua história, e vai contar usando. E aí, o papai urso apareceu. Quem comeu do meu mingau? E o bebê urso disse, o ursinho disse, não sei quem foi, não sei quem foi. Entendeu? Ele vai inventar, vai contar e vai dar vida ali para a história com os seus personagens. Você pode, se você trabalha com menores, ou é criança de uma forma geral, você pode dar colherzinhas descartáveis para eles produzirem a narrativa, produzirem os personagens da narrativa, seja com tinta, seja com canetinha, seja com colagem, e depois você coloca essa criança para contar a história utilizando o recurso das colheres. Fica ótimo, e você, professor, vai ver quantas possibilidades uma atividade como esta rende muito. Né? E são atividades prazerosas que vão envolver completamente a criança. E como isso é importante para o desenvolvimento dela. Me conta depois, tá, professor? O que mais que a gente pode usar? Ó, o fantoche é uma coisa maravilhosa. O professor deve usar vários tipos de fantoches. E tem este aqui, que é muito especial, que é feito de meia. E que, ó que movimento esse fantoche, né? E você pode fazer o personagem que você quiser. Esse aqui é o Bumba Meu Boi. Você pegou a meia masculina, aquela meia masculina de um lado, você faz aqui a boca. Que não precisa cortar a meia não, tá? Você só prega, ó, e prega com uma sustentação, coisa grossa, para você poder fazer isso, flexionar. Aí do jeito que você fizer aqui fora, você vai fazer aqui dentro também, ó. Porque assim, ó, vai ficar, tá vendo? Do mesmo jeito. Porque assim você vai, quando você fizer assim, faz mesmo, ó. Não vai ficar fazendo de conta. Então, você, desse lado é a boca, do outro lado é a cabeça.
Você pode fazer a cabeça do personagem que você quiser, pode ser da cobra, pode ser do pássaro, pode ser, ó, Pirarucu encantado, pode ser de uma fada, de uma bruxa, da Bela Adormecida, o que você quiser. Faz vários personagens, várias meias, né? E ó, depois prega as fitas aqui, que você pode fazer isso, dar um movimento bom, fica ótimo, né? O rostinho, você pode pegar um pedaço de papelão, ou EVA mais grosso, esse aqui grossinho, ó, é EVA. E aí você coloca os detalhes, caracteriza bem legal esse seu fantoche e conta a história. Existe fantoche de várias maneiras. Esse aqui, ó, é de espuma. Tem uma pessoa aqui em Palmas que faz, a gente encomenda, faz do jeito que você quiser. Esse de espuma eu posso colocar a mão dentro, tá vendo? E manipular, ó. Conta a lenda do lugar, quem sai para nadar em noite de lua cheia. Então, mas você pode fazer também de papel machê. Você pega uma meia, coloca areia com pau, amarra para ficar uma bolinha. Aí você molda o papel machê. Quando secar, você lixa, você faz o rostinho tudo direitinho, depois você pinta. Solta aqui a meia, a areia que você prendeu. A areia vai cair quando você soltar a amarração. A areia vai cair, o pauzinho vai cair, você puxa a meia para sair todo, fica só o buraco que você pôs sua mão, esses 3 dedos da mão. Aí você cola ao redor da cabeça o vestido, que vai ser a coisa que vai cobrir seu braço. E você faz também os 2 braços nesse vestido, que é onde você vai colocar esses 2 dedos. Aí você manipula o seu boneco, esses 3 dedos ficam na cabeça, esse dedo no braço, esse dedo no outro. E aqui o seu braço vai estar coberto com o vestido do boneco, a roupa do boneco, e você vai poder contar a história. Você estica um lençol, fica escondidinho de trás desse lençol e conta a história. Se você não tiver ali o jeito de esticar esse lençol para ficar como se fosse uma cortina de teatro, você trabalhar com a educação infantil, você pode pegar um lençol, que a educação infantil geralmente tem um lençol, geralmente tem mesinha e tem berço ou caminha, né? Você deita, prende o lençol, bota o lençol assim em pé e prende as 2 pontas dele com um berço ou mesinha deitada. Você coloca os seus alunos sentados lá na frente, você fica escondido aqui atrás de cócoras, ó, manipulando o seu boneco. E eles vão amar. Ah, como eles vão adorar. Porque é tudo de bom. Mas se você não tiver, você não precisa necessariamente fazer fantoche com buraco dentro. Isso aqui não tem buraco, tá vendo? É um fantoche. Esse aqui também não tem, ó, nenhum orifício. Ó. Eu conto história com essa cobra, ó. É lindo, é um fantoche bem grandão, tá vendo? Olha lá no cartaz, o tamanho daquela cobra, ela tem 5,5 metros, é um fantoche. Então existe fantoche de várias maneiras. Existe também o dedoche. O que é o dedoche? O dedoche é o fantoche de dedo. Ó aqui, dedoche. Você pode fazer o dedoche de meia de recém-nascido, ou pode comprar pronto, ou pode fazer de tricô, ou pode fazer de crochê, do jeito que você achar que fica interessante. Ou pode fazer de feltro, cola com cola quente, fica bem legal, até mesmo, sabe, de que é daquele papelzinho, papel camurça. Ó, aí você faz os personagens da história todos, coloca no dedo e conta a história. O dedoche pode ser feito assim, mas ele pode ser também feito assim, ó, você pega uma gravura da história, as ilustrações da história, imprime, dá uma coloridinha, coloca um papelãozinho atrás para ficar firme. Aí você pode ou pegar um palito de churrasco e colocar aqui atrás com a fita adesiva e fazer a história do palito, né, a história na vareta. Ou pode cortar, arrancar as pernas fora do seu personagem e abrir 2 orifícios aqui, ó, que caem dos seus dedos. E assim você vai introduzir os seus dedos nesses orifícios e os seus dedos farão o serviço das pernas. E você vai poder correr, né, ó. Eles adoram esse tipo de dedoche. Mas existe um outro tipo de dedoche, que é quando você pega um pedacinho de papel, por exemplo, vocês estão vendo isso aqui? Um pedaço de feltro, você corta mais ou menos nesse formato.
e abre 2 orifícios, que depois você passa cola aqui e cola folgadinho assim, atrás das gravuras, aqui atrás. Aí quando você colar aqui assim, você vai ter a possibilidade de colocar o seu dedo nesses 2 buraquinhos, ó. E assim você vai manipular a sua gravura. Então, porque o seu dedo vai estar aqui atrás, ó. Você vai colocar o seu dedo nos 2 buraquinhos que você fez, certo? Então, esse dedoche é ótimo. Você pode pegar o tema gerador e pegar a ilustração do seu tema gerador e imprimir até maior, se você não quiser fazer pequenininho. Você pode ampliar e depois você, né, faz e fica perfeito. Outra coisa que você pode usar para contar histórias é o boneco articulado. Mas você vai ter que aprender, senão ele vai ficar tão emaranhado que você não vai conseguir contar a história. E aí você vai cortar e ele vai ficar um articulado sem cordas, igual eu tive que cortar esse. Mas aí, olha, você pode fazer ele articulado sem corda, um pedaço de madeira. Você faz a roupa folgada e ponteiras, pesos nas pontas. Porque aí você pode contar a história e articular do jeito que você quiser o seu boneco e a criança, claro, vai ficar encantada. E se for pequenininho, se os seus meninos, alunos forem pequenininhos, você pode procurar um articulado pequenininho. Olha, criança adora miniatura, tá? E você conta a história ali, com a miniatura que você tiver, ou com a miniatura que você for confeccionar. Por exemplo, você pode fazer caixinhas como matrioscas. Esse aqui eu comprei pronto, mas você pode fazer uma caixinha encantada, que você vai abrindo. O que tem dentro dessa outra? Nossa, outra caixinha! O que será? O que será? Aí você coloca uma coisa bem especial, coração do rei, ou uma pérola do fundo do Mar Negro, que o príncipe mergulhou 3 dias e 3 noites seguidas para conseguir, entendeu? E que teve que arrancar depois da boca do saco, vai inventando. Então, a caixinha é perfeita. Você pode pegar qualquer outra miniatura, assim, por exemplo, olha, um livrinho, uma coisa, dependendo do que você queira inserir ali. Ou pegar, por exemplo, você que quer falar de uma comunidade tradicional, pega um colar indígena, ou pega um instrumento musical, cadê o instrumento que não está aqui? Você entendeu? E vai apresentando, e você vai encantando a sua criança. Olha aqui o meu instrumento. Eu trouxe lá da comunidade indígena, da Ilha do Bananal. Você pode usar como instrumento, mas como um objeto para você iniciar uma reflexão sobre uma comunidade primitiva, originária. Ou, sei lá, você pode estar sempre... Instrumento é muito bom. Você pode usar o que você já tem, colocar muito fitinha. Eu adoro pandeiro. Eu conto histórias com meu pandeiro, cheio de fitinha, tá vendo? Mas você pode pegar seu violão, colocar fitinha de cetim, ou pegar sua sanfona e colocar, ou produzir um instrumento, e que pode ser de garrafa PET, ou pode ser como um pau de chuva. Pau de chuva é isso aqui, ó. É um objeto que todo contador de histórias que se preza tem. Pau de chuva você pode comprar pronto. Esse eu comprei no Pará, tá aqui escrito, ó, Pará, Belém, ó, escrito, comprei no Ver o Peso. Mas você pode confeccionar um com o cano e os tapes, né? Aí você aproveita e faz ele maior, para o som ficar mais bonito. E dentro, então, você vai colocar semente, que pode ser semente de arroz, de feijão ou pedrinha. E aí você vai experimentar o barulho, ver qual que você quer, vai trocar. Pedrinha é melhor, porque semente murcha e o som fica fraquinho, ó. O meu som tá fraco. Você pode usar o pau de chuva como instrumento, não vou sacudir porque ele tá saindo um pozinho, tá me fazendo mal. Você pode usar como instrumento ou você pode usar como objeto de contação de histórias, porque com ele você demonstra barulho de chuva, ou barulho de cachoeira, ou você demonstra a passagem do tempo. Você fala, e o tempo passou, aí você gira ele e o tempo vai passando.
Então pó de chuva é excelente, você pode fazer, depois você dá uma colorida, coloca aquelas fitas adesivas coloridas, e de pendura, muitas fitinhas de cetim, porque criança gosta é assim. Você pode também fazer a história na sombrinha. Então você vai pegar uma sombrinha e vai dividir em cenas. E cada cena você vai colocar, cada parte da cena você vai colocar a cena do livro, a página do livro, a cena da história, né? Você vai fazer colagem, pegar. Aí você de pendura, fitinha de cetim colorida, porque é um tchan, e aí você chega, ó, faz aquele efeito girando e sabe, e percorrendo, dançando entre as crianças, eles ficam loucos, encantados, e aí você começa a contar lentamente, girando de forma que a cena que está sendo narrada fique ali na frente da criança. E você pode fazer isso até ir lá, mostra para um, mostra para outro, aproxima. É bom porque você consegue circular entre a plateia e encantar. Porque eu vou te contar que esse recurso da sombrinha, quando tá cheio de fitinha e quando tá todo colorido, gente, eles amam. Você pode pegar essa ideia da sombrinha e passar para a almofada. Pegar uma única almofada e fazer todas as cenas, dividir e fazer todas as cenas, ou pegar várias almofadas e usar uma para cada cena que você vai fazer, ou de retalho de tecido, ou de EVA, ou de TNT, ou de feltro, ou pintura, do jeito que sua imaginação e a sua disponibilidade de tempo permitir. Você pode pegar a mesma ideia da saia e da almofada, ou do guarda-chuva e da almofada, e usar na saia. Pega a sua saia, divide em cenas e faz, né, ali a reprodução da sua história. E você chega bailando com a sua saia e vai contando a história, e vai apresentando, e vai girando, e a criança se encanta. Você pode também pegar a sua saia e não girar, fazer ela tão grande a ponto que você nem consiga andar e que você utilize ela apenas sentado, você sentado aqui no meio, e a saia toda aberta com livros espalhados para você ficar ali mediando a leitura e as crianças sentadas sobre a sua saia. Fica muito bom. Eu tenho saias gigantes. Outra técnica que você pode usar é o chapéu. Essa história que eu contei da árvore generosa, quando eu faço a passagem que ele de menino vira jovem, de jovem vira adulto, de adulto ele vira maduro, de maduro ele vira idoso, eu vou trocando o chapéu. Eu começo com boné e depois o chapéu, né, mais assim, que adolescente gosta, aí vai para o chapéu de homem, depois vai para uma boina, que não é ainda a da velhinha, uma boina lá do seu cinquentão, até que chega naquela boininha de velho mesmo. Eu faço essa troca, o chapéu é excelente para você fazer essa demonstração. Mas você pode produzir o seu chapéu, que todo contador de histórias gosta e precisa de uma indumentária chamativa, de uma indumentária que tem ou não a ver com a sua história, ou que tem ou não, entendeu? Geralmente, a gente veste a história, ou veste, olha lá, tá vendo? Eu tô de saia, tô com a fantasia que eu faço. Desculpa, gente. Um lenço, as contadoras de histórias são essas bonecas aqui, feitas de material reciclado, inventadinhas por mim. Elas contam a história de um milhão onde as pessoas transformam lixo em arte. Elas usam lenço, tá vendo? Por conta delas, eu também uso lenço nas minhas contações de histórias. Mas às vezes eu uso chapéu, por exemplo. Esse chapéu aqui, ó, é de um personagem meu, daquele livro azul, Mãe da Lua. Mãe da Lua, eu conto essa história com Mãe da Lua, tá vendo? Você pode fazer aí um chapéu para você contar a sua história, ou pode colocar uma flor no cabelo, alguma coisa para chamar a atenção do seu ouvinte, se caracterizar. O contador de histórias não conta com uma roupa comum, né? Porque na hora de contar histórias ele tem que vestir a indumentária dele, ele tem que vestir aquela roupa que é uma espécie de
persona é aquele que dá aquele ar de que agora, ó, ele não é mais ó, aquela ali não é mais a Irma Galhardo, aquela ali é a contadora de histórias, você entendeu? Aquela ali não é a professora, agora baixou a contadora nela. Então aí você tá toda fantasiada, você pode fazer o chapéu do jeito que você quiser, ou amarrar um pano na cabeça, amarrar um lenço. Por falar em lenço, lenço é uma outra técnica que você pode utilizar para contar histórias. Você pode utilizar o lenço, um lenço de cada cor para cada personagem, que você pode deixar assim, porque aí fica maleável e você faz os gestos que você quiser. Ou você pode pegar um cabo de vassoura ou um guarda-chuva, alguma coisa, e contar a história de forma que os personagens sejam mais eretos, sejam, né, desse jeito aqui. Então, o lenço de contação de histórias, a técnica de contação de histórias com lenço é excelente e já tem profissionais que desenvolveram sutilezas a partir daí. Então, se você colocar no Google contação de histórias com lenço, você vai ver quanta possibilidade. Gente, tem muita coisa, mas isso não é live, isso é um vídeo oficina. O nosso vídeo vai ficar muito grande, já passou de 1 hora, então eu vou ter que parar. Você veja depois outras lives que a gente faz de contação de histórias, que às vezes tem mais coisas. E um dia eu vou aí em Aparecida do Rio Negro presencialmente para a gente fazer essa contação de histórias de uma forma mais esticada, mais completa. Enquanto isso, veja todas as nossas oficinas aí no nosso canal Caravana de Lendas. Nos acompanhe no Instagram Caravana de Lendas do Tocantins. Tem foto nossa aí em Aparecida do Rio Negro, nesse Instagram Caravana de Lendas do Tocantins. Passa lá, dá uma olhada, divulgue o nosso trabalho, ajude, contribua para fortalecer a identidade cultural do nosso estado, porque este trabalho faz parte. Quando tiver o inventário da cultura tocantinense, a Caravana de Lendas estará lá, os livros da Caravana de Lendas estarão lá. Então, se você consome cultura tocantinense, não só os livros da Caravana, mas se você ouve o Braguinha Barroso, se você ouve o Dorivan, se você vê uma peça do Chama Viva, se você vê um quadro, uma pintura de um artista plástico no nosso Tocantins, você está contribuindo para fortalecer a identidade cultural do nosso estado, que ainda está em construção. Então eu vou ficar por aqui, veja todas as nossas oficinas, aproveite, leia todos os livros que você encontrar pelo caminho e seja feliz! Tchau, professor!